Olá, eu sou Janai Santos, sou estudante do curso de Letras Vernáculas, quarto semestre, e sou bolsista de C e irei apresentar o subprojeto Literatura Africana Contemporânea para Crianças e Jovens das Terras de Lar, Angola, as Terras de Cá, o Brasil, muitas histórias importam. Esse trabalho ele foi orientado pela professora e doutora Maria Nora de Jesus Oliveira. Essa pesquisa ela resulta do propósito de mapear livros literários infanto-juvenis publicados em Angola pela União dos Escritores Angolanos para, a partir do mapeamento, situar a produção de uma das escritoras pioneiras na área, a Maria Celestina Fernandes. Dos livros da escritora, nos deteremos sobre duas narrativas: É Preciso Prevenir, publicada em 2016, e Os Dois Amigos, publicado em 2010. O nosso objetivo principal é, portanto, identificar qual a África que emerge nessas narrativas. Como objetivo geral, a gente pretende fazer um levantamento de obras literárias infantis e juvenis editadas pela União dos Escritores Angolanos, publicada no período do pós-independência. E como objetivo específico, contextualizar historicamente a trajetória da literatura infanto-juvenil angolana, refletir sobre o papel histórico da União dos Escritores Angolanos enquanto espaço social de divulgação e de afirmação dessas literaturas, e efetivar a análise de duas obras da escritora Maria Celestina Fernandes, sendo estas É Preciso Prevenir e Os Dois Amigos. E falar dessa temática é falar da LDB e falar da Lei 10.639/2003. Essa pesquisa ela parte da inquietação de que há uma carência de estudos na área, e como a lei ela decreta a obrigatoriedade do estudo da história afro-brasileira e africana nas grades curriculares, então falar dessa temática é falar da lei, e a relevância pessoal, né, o meu interesse como bolsista de conhecer essas literaturas e poder contribuir no estudo da área. Como metodologia, essa pesquisa foi efetivada a partir do cunho bibliográfico, de fontes teóricas e da produção literária angolana. A gente acessou o site da União dos Escritores Angolanos para conhecer essas obras e fizemos articulação de fontes teóricas e de obras literárias e a elaboração de resenhas, resumos, slides e do relatório final para a jornada de iniciação científica e de artigos abrangendo o resultado da pesquisa. E como é que a Lei 10.639 2003, ela contribui para a gente pensar nessa literatura. Então, em seu artigo, Oliveira, ela diz que, através da Lei Federal 10.639/2003, o governo brasileiro ele assumiu o compromisso de implementar ações afirmativas no sentido de valorizar e ressignificar a história e a cultura afro-brasileira e africana na educação. E Rollon, em seu artigo, ele complementa dizendo que, ao promover o contato com autores africanos de expressão portuguesa, a escola ela irá mediar e estabelecer diálogos entre a literatura brasileira e outras literaturas, promovendo a quebra de preconceitos e paradigmas. E por que é importante a gente estudar a literatura infanto-juvenil angolana? Por que ela é importante? Então, a Maria Celestina Fernandes, aqui o nosso alvo de pesquisa, ela própria traz essa resposta para a gente sobre a importância dessa literatura. Em uma entrevista para o site Plano Crítico, ela vem dizer que precisamos conhecer nossa origem, nossa matriz, e através da literatura africana, as pessoas podem conhecer um bocadinho da Mãe África, porque ainda há um conceito muito deturpado. Então, o estudo dessa literatura nos dá a possibilidade de reconhecer essa literatura e de desconstruir estereótipos que foram reforçados ao longo do tempo. Falando do seu contexto histórico, ela nasce no período de pós-independência de Angola. Assim como outros países do Nacional, passou por um processo de opressão, e nessa luta para conseguir essa autonomia, a literatura infanto-juvenil angolana, ela nasce. Em 11 de novembro de 1975, Angola ela se torna independente, e um mês depois, em 10 de dezembro de 1975, é fundada a União dos Escritores Angolanos, que, segundo Celestina Fernandes, consiste em uma associação assinada por 32 escritores, tendo como presidente da Assembleia Geral o poeta Agostinho Neto. Ela tem como finalidade representar os escritores angolanos, membros da União dos Escritores Angolanos, e promover a defesa da cultura angolana como patrimônio da nação. E estimular os trabalhos angolanos, e a partir disso o levantamento feito das obras que foram publicadas entre esse período e depois, obras que têm como obras infanto-juvenis, como público-alvo crianças e adolescentes. Falando sobre a Maria Celestina Fernandes, aqui nosso alvo de estudo, ela nasceu em Lubango, em 1975, e tem uma vasta obra com destaque para a literatura infanto-juvenil, tem obras premiadas e algumas traduzidas para outro idioma, foi contemplada com o prêmio Excelência Literária em 2015, ela foi membro do Jornal de Angola e Boletim da Organização da Mulher Angolana,
E o que a gente pôde observar a partir da análise, da leitura de suas obras, a gente observa a presença da tradição oral na escrita, a gente observa também o resgate do contos, mitos e lendas, a valorização dos saberes antigos, uma abordagem de cunho social, enredos com especificidades didático-educativas, ou seja, ela diz que a sua literatura não tem só o objetivo de distrair, de dar prazer, tem o objetivo de educar também as crianças, e histórias compostas, algumas de suas obras, é preciso prevenir, essa obra ela vem trazer, né, a importância de sermos solidários com o próximo, ela vai trabalhar na criança que lê essa obra, a questão da empatia, do amor ao próximo, a importância da gente se preocupar com o outro e cuidar do outro também. Na outra obra, Os Dois Amigos, também analisada, publicada em 2010 e editada pela União dos Escritores Angolanos, a Maria Celestina Fernandes ela vai trazer a importância de criarmos laços de afetividade e a importância da amizade, sempre trabalhando essas questões na criança, né? Uma literatura com a função educativa. E agora, partindo para a conclusão, a partir da leitura dessas obras da escritora Maria Celestina Fernandes, foi possível identificar uma literatura que incorpora valores socioculturais, que remete aos espaços sociais africanos, visto que a África que emerge nos livros literários da escritora, ela não corresponde ao estereótipo negativo. O que se encontra na produção da referida autora corresponde a uma África contemporânea, que, assim como outros continentes, possui seus dilemas, especificidade, pobreza, riqueza cultural e singular. Compreendemos, por fim, que possibilitar releitura, estudo e reflexão acerca de tais obras pode favorecer o que a escritora Chimamanda Adichie evidencia. É claro que a África é um continente repleto de catástrofes, mas existem outras histórias que não são sobre catástrofes, e é muito importante, igualmente importante, falar sobre elas. Ou seja, complementa a escritora nigeriana, muitas histórias importam. Foi o que buscamos através da presente pesquisa. E aqui temos a referência.